Em família, o tema do nosso comentário de hoje, do livro Pão Nosso, este livro que está apresentado aí, do Chico Xavier com Emmanuel, capítulo 117. São matérias que são abordadas segundo a filosofia espírita. Aí tem os dois principais livros da filosofia, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós iniciamos então a nossa reflexão em família, com uma passagem da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo que trabalhava nas cidades da Turquia e da Grécia, então ele levava as mensagens evangélicas para a Turquia e a Grécia, e Paulo, como não podia mais se deslocar até lá, porque naquele tempo não tinha avião, não tinha automóvel, né, meus irmãos? O negócio era a pé, ou então no lombo do camelo, do burro. Paulo andava sempre a pé, era longe, então ele começou a escrever as cartas. Eu resisti muito de falar muito sobre essas cartas, porque o Paulo é o patrono da escola de aprendizes do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele é o patrono da nossa escola de aprendizes, porque ele é o exemplo de discípulo, né, que todos nós precisamos seguir, de abnegação, de dedicação, de postura de vida. Então, nessa carta, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, meus irmãos, em família, coloquemos na família. Então nós percebemos nesta passagem dois pontos importantes: a piedade para com a própria família e a recompensar os pais. Dois pontos importantes que Emmanuel reforça no texto que nós vamos comentar, no livro Pão Nosso. Temos para vender aqui. É um livro de pequenas mensagens, muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha, meus irmãos. Então, vejam só, ele recomenda a piedade para com a própria família e recompensar os pais, antes de mais nada. Então a gente poderia pensar, peraí, mas os pais são da família, é verdade, mas ele recomenda que a gente dê uma atenção especial aos pais. E o que é que os pais querem dos filhos, especialmente na maturidade? É na velhice que dos pais que os filhos lhe retribuem o amor. Não raro nós percebemos o valor dos nossos pais quando temos filhos. Que a gente vê, puxa, é difícil educar os filhos. O meu pai fez isso por mim. E aí a gente começa a perceber o valor que eles têm na nossa vida. A minha família tem 6 filhos. Nós somos de 6 irmãos. E os meus pais tiveram essa trabalheira que é educar 6 filhos. Eu tive 3 filhos, tenho 3 filhos. Muitos aqui ainda não têm filhos, 1 ou 2. Mas se pensar em 3 ou 4, a pessoa... Então vejam o valor dos nossos pais. Então por isso que o apóstolo recomenda especialmente recompensar os pais. Mas como recompensar os pais? O que os pais querem nesta idade que eles estão de nós? A presença. A presença, o carinho, a atenção, o afeto, a presença. É isso que eles mais querem, meus irmãos, sem dúvida nenhuma. E é isso que nós temos que fazer. Então vejam só, o que nós estamos então propondo é usar o que ensina o Evangelho no cotidiano do lar. Esta é a recomendação de Emmanuel e é a recomendação que nós precisamos analisar com muito cuidado, meus queridos irmãos, porque vejam só, coloca Emmanuel que a luta em família é problema fundamental da redenção da pessoa humana na Terra.
estar na família, estar no grupo familiar. E aí não é só a minha família, mas é tios, primos. Vamos pensar no contexto todo. É problema fundamental de redenção da pessoa humana na Terra. O que é redenção? Está grifado ali. Grifado. O que é redenção? Redenção é elevação. Redenção, redimir-se. Porque eu preciso me relacionar bem com os membros da minha família. Na família a gente aprende um dos principais pilares da educação, que é o aprender a conviver. A educação são 3 pilares: aprender a pensar, aprender a conviver, aprender a fazer. Fazer, pensar, conviver. Relacionar-se. E eu preciso me relacionar bem com as outras pessoas, porque é a redenção da pessoa humana, a reabilitação, o reajustamento com os membros da família. Porque, meus irmãos, não é por acaso que nós estamos naquela família. Não é um destino, uma coincidência, eu caí nessa família, por acaso não. Não é. Nós já vamos ver isso aí com carinho. Vejam só, o apóstolo aconselha que o exercício da piedade esteja no centro das atividades domésticas. No centro das atividades domésticas. Mas o que é piedade? Poxa, essa palavra é uma palavra ampla. O que é piedade? Piedade, meus irmãos, é enxergar o sofrimento de forma solidária. Enxergar o sofrimento de forma solidária. Encarar aquele que sofre, que tem uma dificuldade, que está numa aflição, que está doente, como um ser em igualdade de condições que precisa de ajuda naquele momento. É ainda lembrar que a dor dele poderia ser a minha. E mais do que isso, mostrar a capacidade de reconhecer o sofrimento dele, ajudando. Então, nós estamos falando de uma piedade que está ligada à ação. E a proposta da filosofia espírita é sempre lembrar isso, meus irmãos. A caridade, as virtudes que eu devo praticar, o amor que Jesus explicava. Jesus dizia: a lei de Deus se resume a uma única: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, vejamos, são 3: amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. E esse amor não é um amor que nada faz diante da dificuldade do outro. Uma humanidade, coitado dos africanos que estão lá passando fome, com a dificuldade, vou mandar um dinheirinho lá para o programa do lar, da televisão, e dentro de casa. E o teu vizinho? Alguém da tua família não está precisando de ajuda? Então é isso que nós precisamos olhar, é dentro de casa. E a piedade é essa que age quando vê o sofrimento do outro. Age, faz alguma coisa, procura resolver, procura ajudar. Então, esse é o ponto, meus irmãos. Vejam essa foto. Essa foto, ela diz muito. Ela nos diz muito. Aqui temos uma pessoa acamada e tem alguém ali junto com ela. Eu acho que é a caravana da alegria. É a caravana da alegria, porque ele está conversando com aquela pessoa acamada e ela parece que está se divertindo muito. Então, essa é uma atitude, essa é a piedade que nós estamos referindo, aquela que se movimenta, aquela que se doa, que faz a doação mais importante, meus queridos irmãos, que nós podemos fazer para alguém que precisa: o nosso tempo. Vocês pensaram que era dinheiro, né? Dinheiro, não, dinheiro. Tempo, o meu tempo, 1 hora. Vou visitar o meu amigo, alguém da minha família que está doente, que está com problema, precisa de uma ajuda, precisa de um abraço. Às vezes ela só quer falar, não precisa fazer nada, só ouvi-la.
Emprestar os ouvidos. Quem ouve, abraça emocionalmente o outro. Percebe? É disso que nós estamos falando. E aí eu não resisti de trazer uma frase muito linda, meus irmãos, que vai gerar uma reflexão. Piedade é virtude própria daquele que compreendeu a verdade. Compreendeu a verdade, conhecer a verdade vos libertará. É desta verdade que eu estou falando. Eu falo, meus irmãos, do espírito imortal que nós somos. A filosofia espírita apresenta isso de forma incontestável, que nós somos o espírito imortal e prova. Apresenta a lei de causa e efeito, apresenta a reencarnação como leis divinas, imutáveis. Eu não acredito. Bom, ela vai acontecer do jeito ou de outro, né? E aqui, meus irmãos, essa foto ali, ó, é o Chico com o Humberto de Campos. Essa frase está no livro Crônicas do Além Túmulo, no capítulo 8, que eu não resisti de trazer para vocês, porque essa frase tocou tanto meu coração. Olha o que ele colocou: não há prazer maior que recordar na paz daqui, ele está no plano espiritual, desencarnado, as nossas dores da terra. Estava no meio do capítulo 8. Essa frase eu parei a leitura e disse: peraí, esse cara está desencarnado. Escreveu vários livros para o Chico Xavier, vários. Temos todos eles na biblioteca, aliás, aqui, na nossa biblioteca, alguns para vender. E ele escreveu: não há maior prazer que recordar na paz daqui, de lá, as nossas dores na terra. Peraí, o que será que ele... Será que ele dá risada? Será que ele percebe as bobagens que ele fez e se diverte com isso? É o que ele escreveu. Bem colocado, na paz daqui. Quando eu estou do lado de lá, eu vou perceber as bobagens e a perda de tempo que a gente passou aqui com picuinhas que não levam a nada, apegos, mágoas e ressentimentos que nos atrasam, que nos fazem engessar na nossa caminhada, atolar, não conseguimos nos deslocar. Então, meus queridos irmãos, eu queria então frisar: há uma grande diferença entre o homem físico e o homem espiritual. A pessoa humana física, corpo físico, e a pessoa humana espiritual. Este é o conceito que nós necessitamos aprender e refletir. Eu preciso olhar a vida como um espírito imortal que eu sou. Eu preciso olhar a vida, meus queridos irmãos, como um espírito imortal que eu sou, porque isso muda tudo. Olha a frase do Humberto de Campos: muda tudo. Peraí, por que tem guerra? Por que eu fiquei doente? Por que a pessoa morreu cedo? Por que eu tenho uma doença? Por que alguém da minha família está sofrendo? Como é que eu vou compreender isso? Por que eu fui lá no orfanato e vi crianças com câncer, recém-nascidas com câncer? Como é que pode isso? Como é que a criança nasce com a síndrome de Down? Qual é a explicação para esses desafios da vida que a gente procura fugir? Não quero nem saber disso, não me fala dessas coisas. Eu conheço gente que não vai em velório, não vou, mas a pessoa da tua família que faleceu, não posso ver um corpo morto. Percebe? Então, teme alguma coisa que é parte da nossa vida integrante. Outra coisa, meus irmãos, eu afirmo para vocês: sabem quantas encarnações você já tem, mais ou menos? Mais ou menos? Mais de 1000. Cada um de vocês que está aqui sentado ouvindo essa palestra, que é um privilégio tê-los ouvindo a palestra. O anjo da guarda de vocês está dizendo: graças a Deus consegui carregar ele para assistir uma palestra
de fé raciocinada, refletir, pensar. O anjo da guarda está feliz da vida. Até que fim eu consegui trazer essa pessoa para ela refletir um pouco mais? Então, eu preciso olhar a vida como espírito imortal que eu sou. E essa é uma contribuição que o Espiritismo pode me dar, porque vejam, meus irmãos, a piedade que nós nos referimos, que Emmanuel cita, não se refere à piedade que chora sem coragem diante dos enigmas aflitivos, aquela piedade que nada faz com os braços. Coitado, está sofrendo, o que eu vou fazer? O problema não é meu. Não é dessa piedade que nós falamos, que não tem coragem diante dos enigmas aflitivos, das aflições, dos problemas, das dificuldades, das questões que não tem explicação, mas aquela piedade que conhece as zonas nevrálgicas da casa. Nevralgia é dor. Então, zonas nevrálgicas, as zonas de dor, os problemas, os ressentimentos, as mágoas, as questões familiares. Tem tantas, né, meus irmãos? Na casa de vocês eu sei que não tem. Eu sei que é no vizinho sempre o problema. Não é verdade? Ou tem? Tem aqui alguém tem problema em casa? Entre os familiares, entre as pessoas? Pois então, a piedade é aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça para eliminá-las. O esforço é de eliminar, o esforço é de resolver, o esforço é de a gente conviver melhor, buscar a harmonia, buscar a paz. E olha, meus irmãos, olha aqui, ó, é imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais do lar terreno. Esta frase é do texto do livro Em Família, do Emmanuel, é Emmanuel explicando, e aí eu gostaria de colocar o seguinte, meus irmãos, quando eu tenho a visão espiritual da vida, eu percebo a temporalidade. Eu estou aqui de passagem, estou aqui, tem prazo de validade. Prazo de validade. A gente vai desencarnar e voltar para o lado de lá. E eu preciso, então, quando eu concluo meu tempo aqui, eu preciso levar uma bagagem de aprendizado, de virtudes, de trabalhos que me coloquem lá no lado de lá, numa posição confortável, assim como Humberto de Campos disse, que é muito divertido na paz do lado de lá observar as dores da vida. Eu quero dizer essa frase também quando eu chegar lá, tomara. Então, olha só, não é por acaso, não existe uniões casuais no lar terreno, não existe. Então não é por acaso, nós não caímos de paraquedas dentro de uma família, não caímos, nós escolhemos e a família nos aceita, ou nós estamos reunidos por afinidades naquele lar, e eu sempre me reunirei por afinidade, e as afinidades podem ser de virtudes e de vícios. Então a gente vê lá famílias que têm uma porção de gente que são músicos, vários músicos na família, mãe, filho, pai, músicos. Nós temos famílias de empresários, todo mundo é empreendedor, todo mundo trabalha junto, cada um tem o seu negócio, um ajuda o outro. E temos famílias que todo mundo fuma, por exemplo. Eu conheço uma, todo mundo fuma. E outras que no final de semana todo mundo bebe. Então, a gente se reúne por afinidade de gostos, de prazeres. Então, a família é a coisa mais importante da nossa encarnação, meus irmãos. E nós precisamos trabalhar isso muito bem. E vejam só, no capítulo 14 do Evangelho, o Kardec trata dessa questão do parentesco corporal e espiritual. Então, nós temos parentes corporais. Então, eu nasci na família, é porque eu preciso estabelecer uma relação de amizade, fraternidade e harmonia naquele lar. Ah, mas eu tenho grandes amigos fora da minha família. A gente diz que é o irmão que eu não tive, né? A gente ouve as pessoas, essa pessoa aqui é um irmão que eu tenho, que não é da minha família, mas é um irmão. É a afinidade, é a amizade que vem de vidas passadas, meus irmãos. Porque olha só,
nós já tivemos muitas encarnações. Ao longo dessas encarnações, nós já fizemos muitos relacionamentos, casamos muitas vezes, fizemos muitas amizades, fizemos grandes coisas, fizemos muitas trapaças também. Então, meus irmãos, nós viemos ao longo da nossa vida trabalhando no nosso crescimento moral, melhorando como pessoa humana. Nós semeamos sementes ao longo das nossas vidas, cujos frutos foram doces, algumas vezes, e outras vezes frutos muito amargos. Porque nós ainda não temos bem claro essa questão do discernimento. Estamos tendo a oportunidade agora de analisar essas questões. Então, eu preciso despertar para a realidade do mundo como ela é. Eu sou um espírito imortal, em jornada temporária no plano físico de aperfeiçoamento. O que é que eu tenho que aperfeiçoar? Intelecto e moral. Desenvolvimento intelectual, conhecimento, desenvolvimento moral, como devo me comportar para com os outros. Então, e aí, meus irmãos, quando o assunto é família, precisamos investir na paz, sempre na paz, evitar o confronto a todo custo. A todo custo. Da nossa boca só vai sair palavras de bem e de belo, nunca de agressividade, para que nós não ampliemos os problemas familiares, porque na família os nervos sempre estão à flor da pele. Qualquer revide, qualquer ofensa, o que era uma coisa pequena, o que era uma tempestade, vira um furacão. E aí a gente vê, né, aqui nas entrevistas a gente vê, é irmão que não fala mais com o pai há não sei quantos anos, é irmão que não encontra irmão não sei mais quanto tempo, e tantos casos doloridos que a gente, né, ouve e procura consolar e esclarecer como se deve buscar o entendimento novamente. Então, sejamos sempre um elo de harmonia no seio do lar da família. Porque na família, meus irmãos, aqui voltamos para o texto, preponderam aí as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Texto de Emmanuel. Preponderam as provas salvadoras e regenerativas. Olha, eu diria que são salvadoras e regenerativas. Regenerar, redimir, recuperar os relacionamentos. Porque o Mestre Jesus disse: antes de depositares a tua oferenda no altar, corre rápido e reconcilia-te com o teu adversário que está contigo a caminho. Não é isso que ele falou? Antes de te oferecer a tua oferenda no altar, a gente vai na missa, vai no culto, reza. Mas tem problema para resolver lá, dentro de casa. Então, reconcilia-te rápido com o teu adversário. Por que rápido? Porque se eu desencarnar sem reconciliar, vou ter que voltar junto com aquela pessoa para buscar reconciliação. Eu fico algemado emocionalmente, meus irmãos. Quando eu reencarno, eu não lembro mais das minhas vidas passadas. O meu racional apaga, eu não lembro mais, mas o emocional não apaga. Quando eu encontro a pessoa, aquela lembrança da emoção que foi produzida vem à tona imediatamente. E aí eu tenho uma antipatia. Poxa, não sei por que não fui com a cara daquela pessoa. Ou o contrário. Poxa vida, gostei tanto de ti, parece que eu te conheço há tanto tempo. Não é assim? Aquela ligação afetiva ou uma ligação de ressentimento. Peraí, não sei, não vou com a cara daquela pessoa. Nem sabe por quê. É porque a emoção de coisas bem vidas passadas veio à tona. Então, nós estamos
na família para nos regenerar, reencontrar, refazer relacionamentos. Então, a importância de, no seio da família, nós sermos sempre elementos de harmonia. Sempre, meus irmãos, aquele que silencia, aquele que cala em vez de reagir, em vez de xingar, ele sempre tem resultados melhores no que tange ao relacionamento. Então, às vezes é melhor ficar quieto do que dizer uma coisa que vai explodir um barulho de pólvora. E a gente sabe, a gente conhece o ponto fraco dos nossos familiares, não conhece? Se eu cutucar ali, eu sei que explode. E a gente cutuca, né? A gente gosta de ver o vizinho pegar fogo, muitas vezes. Muitas vezes a gente gosta de ver o vizinho pegar fogo. Isso é um mau investimento, não vale a pena. Olha só, essa figura aí, eu até não vou botar, ela é tão horrorosa, mas não é verdade? Não tem vezes que a gente fere através das palavras? Isso é um provérbio, inclusive. É um provérbio, tem Provérbios 12, 18. Palavras podem machucar. O que nós propomos é isso aqui, ó, aplicar a lição do perdão. Meus irmãos, sem perdão o relacionamento não avança. Não é possível, nós temos que abrir os braços e as mãos e perdoar. Conviver exige uma cota de suportar uns aos outros, meus irmãos. A convivência exige essa cota de suportar. E outra coisa, não há como conviver sem ferir. Não tem como a gente conviver sem se ferir, porque a gente é espírito imperfeito ainda. Então nós feriremos e seremos feridos, às vezes até sem querer. Uma vez uma pessoa disse para mim, fiz terapia por causa de ti por 2 anos. Eu disse, mas por quê? Porque tu é uma pessoa irônica. Eu sou irônico? Fiquei pensando, fui para casa meditando e eu cheguei à conclusão, ela tem razão. É verdade. Ela tinha razão. As brincadeiras que eu fazia, que eu achava que eram graciosas, machucavam. Palavras que machucam, que ferem, a gente nem percebe. Este é o pior defeito que nós temos. É o defeito que eu não sei que eu tenho. Aí a pessoa me fala para dizer, eu? Aí tu pensa, meu Deus, é verdade. Este é o pior defeito, é o defeito que eu não sei que eu tenho. Porque tem defeito que eu sei que eu tenho. Eu sei que eu tenho aquele defeito. Então eu me controlo. Mas o defeito que eu não sei que eu tenho é o pior deles. Então precisamos conviver sem ferir. Os nossos defeitos machucam as pessoas, meus irmãos. Então, nós machucamos e somos machucados. Então, e onde é que eu vou encontrar então as sementes, meus queridos irmãos? Onde é que eu vou encontrar as sementes que me farão uma pessoa melhor? É no Evangelho. É no Evangelho. É o Evangelho. É Jesus que dará o caminho. Agora vejam bem. Esqueçam, né, quando a gente fala, lá vem ele com aquele papo de padre, né? Uma vez um disse para mim, mas vejam, esqueçam, quando a gente fala em Jesus, tu pensa logo numa instituição, na igreja, naqueles padres, né, liturgias e tal. Não é nada disso. Nós falamos dos ensinamentos, do exemplo que Jesus foi como pessoa humana, de bondade, de abnegação, de perdoar. Meus irmãos, ele foi assassinado na cruz e lá, nos últimos momentos de vida, ele disse, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Exemplo de perdão. Ele não só praticou, como mostrou como se faz. Então, aqui, naquela passagem que Jesus diz, se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. E ele continua, isso é sermão da montanha, ali, ó, Mateus 5. Aí ele continua dizendo, se a pessoa lhe pedir a túnica, dê também o seu manto. E ele diz, se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. Ou seja, não resista ao mal que te fazem, ou não revide, não ofenda. Então, qual é a proposta de caminhar 1 milha a mais? É fazer um pouco mais dentro do lar, meus irmãos.
é um acréscimo, porque a segunda milha é o plus que eu posso fazer para contribuir, é aquele acréscimo onde a gratidão vai se instalar, é aquele momento em que eu recupero o relacionamento, onde a pessoa diz: puxa, como ele está me ajudando, como ele está se desdobrando, ele vem, ele não falta, ele me ajuda, ele me quebrou um galho enorme, nunca vou esquecer. Então é aquele momento em que eu recupero a memória emocional, onde eu me instalo na memória emocional dele de forma positiva, apagando os erros do passado. Essa é a questão. Então eu crio com isso, andando mais uma milha, meus irmãos, laços de simpatia e amor, é onde nós vamos mostrar que mudamos. Percebe? Então é o Evangelho que nos ensina isso. É o Evangelho. Então olha só, essa pessoa todo mundo conhece, Madre Teresa de Calcutá, e ela fala: em família, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então é uma proposta de ação. Não é aquela proposta de dizer: vamos rezar. É ótimo rezar, mas faça algo mais. Ande mais uma milha, ser útil no lar, cooperar em favor dos familiares. É uma realização essencial, meus irmãos, para a nossa encarnação. É necessário para que a gente chegue do lado de lá, como o mestre de Campos se diga: missão cumprida. Consegui. Ou o contrário, lamentar que perdeu a encarnação. Como é que eu não percebi isso? Quantos convites eu recebi para ir lá na igreja, no culto ou na casa espírita, eu recusei todos, não percebi a oportunidade. Não percebeu, perdeu a encarnação, meus irmãos. Isso não é raro acontecer, nós temos relatos. Então olha só, quem sabe o que planta não teme a colheita. Não podemos, meus irmãos, perder a dimensão espiritual da evolução. É por isso que eu preciso me olhar como espírito imortal. Eu não posso perder a dimensão espiritual da evolução da pessoa humana. O que é que eu preciso fazer para evoluir? É a cultura do espírito. E a tarefa bem cumprida, voltaremos ao plano espiritual na paz. E poderemos observar então, na paz do lado de lá, como Humberto de Campos fez, tudo que nós realizamos e as bobagens e os acertos que nós fizemos. Então, meus queridos irmãos, se vivermos o Evangelho, as questões evangélicas dentro do lar, dissolveremos as algemas de mágoa e de ressentimento. Puxa vida, nós ficamos algemados quando temos mágoa e ressentimento. Então, aquele que bota fogo no ambiente doméstico, ele está plantando um futuro para ele de dores, de problemas, de relacionamento. E todos os problemas que nós temos na nossa vida, meus irmãos, são problemas de relacionamento. Pensem. Todos os problemas que nós temos na nossa vida são problemas de relacionamento. Ao concluirmos então esta reflexão, que bênçãos de luz caiam sobre cada um de nós, permitindo a compreensão da razão, reforçando a nossa fé, uma fé raciocinada, que tem o suporte da compreensão. Ela se fortalece cada vez mais. E nós podemos compreender, e aí nós pedimos essa compreensão ao Pai Celestial. Como é inteligente ser piedoso, ser caridoso, como recomendava Jesus. Ontem eu achava piegas a postura. Hoje eu percebo quanto tempo eu perdi na incompreensão dessas questões que são fundamentais para a
a verdadeira felicidade. Amado Mestre Jesus, abençoe a todos nós. Assim seja.